Prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos no livro 2 de História da Igreja, na lição 5. Vamos ao item 7 do material didático, o pior ano da história da humanidade. Bom, nesse período que nós estamos estudando agora, nós vamos estudar o ano 536 da era cristã. Irmãos, já são quase 200 anos desde que Constantino organizou a Igreja Católica. Lembre-se que nesse período o poder da Igreja Católica Romana tinha diminuído um pouco. Por quê? Porque Roma, que é o trono, né, de Pedro para os católicos, Roma tinha caído para os bárbaros. Era um governo bárbaro que governava aquela região nesse período. Nesse período, o Papa não sofreu mais porque os bárbaros tinham adotado o catolicismo ariano, e apesar dos arianos serem considerados hereges, né, pelos católicos romanos, os bárbaros respeitaram o Papa. Ok? Pois bem, então o Papa ele não teve problemas diretos com essa invasão. Mas a cidade de Roma, vamos dizer, empobreceu. E por outro lado, tem cidades como Constantinopla que estão enriquecendo e crescendo. Então o poder do Papa tinha diminuído, principalmente depois da queda de Roma. E aí já se passaram cerca de 60 anos. Tá bom? E também, então são 200 anos depois de Constantino, ok? São 100 anos depois de Agostinho de Hipona, quando ele já determinou a perseguição aos cristãos que não aceitavam o batismo de recém-nascido. O momento que nós vamos estudar agora é o momento que a história diz assim, que os cristãos, de todos os credos, de todas essas igrejas, fossem essas igrejas políticas, né, católica, romana, católica ariana, ou fosse aquelas igrejas sem líderes, que chamam de acéfalos, outras congregações, donatistas, qualquer outra congregação, vai ser um período de dor tão grande, de peste, de fome, que muitos escritos são encontrados que eles achavam que estavam vivendo o Apocalipse. Vamos dizer, aquelas enfermidades. A direção da Igreja Católica, teoricamente, não, porque ela acreditava, e acredita até hoje, que eles já estão vivendo o milênio. Né? Para eles, o milênio já está durando 1700 anos. Né? Então, para eles estão vivendo o milênio. Mas, então, vamos ver. Esse número 7, o pior ano da história da humanidade, o ano 536 da era cristã. Bom, eu coloquei um artigo aí interessante para vocês, que saiu no jornal o Globo, falando que os cientistas elegeram esse como o pior ano da história da humanidade. Então vai atingir diretamente o Império Romano do Ocidente, que já tinha caído, está na mão dos bárbaros, vai atingir os bárbaros pela Europa toda, vai atingir Constantinopla, o Império Romano do Oriente, que ainda existia, todos serão atingidos. A Europa toda será atingida. Né? O artigo diz: o dia amanhece escuro, sem a luz do sol. O outono se transforma em inverno. Milhões de pessoas respiram um ar sufocante e espesso e perdem quase todas as safras que esperavam colher. A peste se espalha. Este cenário assustador e distópico parece ter sido tirado de algum filme catastrófico, mas não foi. Ele realmente ocorreu em 536, que os cientistas chamam de o pior ano para se estar vivo na história. Os efeitos tenebrosos se estenderam por longo de 18 meses, ou seja, vão ocorrer alguns eventos, okay, que vai durar então mais de um ano e meio, 18 meses. O artigo prossegue. Procópio, principal historiador bizantino do século VI, definiu o período como um eclipse constante. O Sol emitiu sua luz sem brilho,
como a lua durante todo esse ano. Ou seja, eles não conseguiam ver o sol, a luz do sol não chegava como ela normalmente chega aqui na Terra. O que aconteceu? Ele prossegue. E desde o momento em que isso aconteceu, os homens não estavam livres da guerra, nem da peste, nem de qualquer outra coisa que levasse à morte, acrescentou Procópio. Tudo ocorreu por causa de uma drástica mudança climática. No inverno de 536, um vulcão na Islândia entrou em erupção, espalhando uma nuvem de fumaça da Europa à China, que demorou a se dissipar, provocando queda de temperatura. Praticamente não havia distinção entre dia e noite. Chegou a nevar no verão chinês. Então, essa é a explicação que os cientistas dão para aquele inverno. Eles identificaram que houve uma erupção de um vulcão na Islândia e ele teria jogado tantos detritos no ar, né, e que a luz do sol, logo o calor não chegava na Terra, e então houve um inverno anormal, a ponto de, em pleno verão, nevar. Então pense quando chegar no inverno, né? Ou seja, esse inverno foi mais rigoroso, ok? Porque, sempre lembrando, que o inverno representa aquele período que a Terra está no seu movimento mais longe do Sol. Okay? Então, será um inverno mais rigoroso. O verão, ela está mais próxima do Sol, mesmo assim, esse verão era o inverno já, que chegava a nevar. O artigo prossegue. Aerossóis das grandes erupções vulcânicas bloquearam a radiação solar, diminuindo o aquecimento da superfície da Terra, disse Michael McCormick, historiador da Universidade de Harvard, que estudou o fenômeno 1.500 anos depois, de acordo com o site AccuWeather. O Sol deixou de brilhar por até 18 meses. Então, uma pausa aqui para explicar a vocês por quê. Porque tem texto da Bíblia, né, do Apocalipse, que ele vê o sol se escurecer. Então, quando eles viram o sol se escurecer aqui, para eles, aquele era o cumprimento, né, do Apocalipse. O resultado foram colheitas fracassadas, fome, migrações e turbulência por toda a Eurásia. Acrescentou ele, que participa de um projeto com a Universidade de Maine. Ok? Ou seja, lembrando que você ter uma colheita fracassada, o que representava? Uma colheita fracassada representava fome generalizada. Ele não ia conseguir vender, não ia conseguir comprar, você não tinha facilidade no aqui, você faz até um empréstimo maluco no cartão de crédito, mas você vai conseguir alimento para sua família, né? Mas nessa época não era assim, não tinha recurso. Ou ele conseguia colher, ou então ele ia ter que ir para a cidade, mendigar, procurar algum local para ele trabalhar. Mas, vamos dizer, as fazendas, aquilo atingiu toda a Europa. Não tinha para onde ir. O artigo prossegue para descrever ainda o que acontece. Ele diz, para McCormick, o cenário foi perfeito para a disseminação da peste bubônica, ou seja, eles já estão com um inverno extremo, ok? Já estão com um inverno extremo, um verão que não era verão, era inverno. Isso tudo afeta a colheita, porque quando está muito frio, nevando, não adianta, isso acaba atingindo os vegetais que estão nascendo. E eles normalmente morrem com o frio. Ok? E aí agora o que ele diz? E com isso, isso ajudou a disseminar a peste bubônica. E prossegue. Grandes grupos de famintos decidiram migrar para outras regiões, levando com eles a doença transmitida pelos ratos. Em comparação com as dificuldades modernas enfrentadas por causa da Covid-19, as diferenças são chocantes. É preciso considerar o período como um todo, disse ele, acrescentando que foi apenas o início de um período muito difícil. A pandemia de peste, além do resfriamento abrupto, deve ter sido muito difícil.
Hoje a Covid-19 é terrível, mas compare a taxa de mortalidade para a peste bubônica. Continuou ele, apontando para a taxa de letalidade do coronavírus de 1,8%, 1%, quase 2%, né, nos Estados Unidos, em comparação com a taxa de mortalidade de 40% a 60% para a peste bubônica não tratada. Tinham pessoas morrendo de fome, tinham pessoas que nem pegavam a peste, mas estavam morrendo, né, de fome. Tinham outras pessoas que morriam porque, claro, a tribo X, que era até comum na Europa pagã, né, a tribo X começou a ter fome, eles atracavam a tribo Y, ia atacando os vizinhos, e roubando. Isso era muito comum no mundo antigo, ok? Mas só essa peste, ela já representava uma taxa de mortalidade de 40% a 60% naqueles infectados, né? E prossegue. De acordo com os cientistas, o drama voltou a ocorrer com erupções nos anos de 540 e 547, ok? Bom, então esse período, eles dizem que é o pior da história para se viver. Eu coloquei uma ilustração aí também para vocês, né, de um quadro, um artista que mostra uma grande seca e pessoas caídas no chão, morrendo, ou seja, uma peste, doença e fome, frio espalhado para todo lado. E o comentário final diz: a história diz que em 536 da era cristã, a cidade de Roma perdeu 95% da sua população. E Londres foi abandonada. Bom, sabemos que Londres nem se comparava com Roma naquela época. Roma tinha sido a capital do Império e Londres era uma vila dos bárbaros que o imperador romano acabou construindo lá cidades, né, e construiu Londres. Então, nessa época, 536, ela não era como Roma, mas já era uma cidade grande. Aí você veja, uma cidade que teve que ser abandonada, porque na época eles não sabiam de onde vinha essa doença. Depois descobriu-se que era picada de pulga de rato. E como muitos navios ficavam viajando, né, de um ponto para outro, negociando, em cada lugar que descia, sempre descia alguns ratos do navio. E tinham pessoas adoecendo nos navios, eles não sabiam o que era. Levava as pessoas para o porto, né, para as pessoas se tratarem, uma coisa, e aí descia alguns ratos ali com aquelas pulgas. E assim os navios que iam andando, né, pela Europa, negociando pelo mar Mediterrâneo, e acaba que aqueles ratos aos poucos foram espalhando pela Europa e a doença ela vai se proliferando, né? Então aquilo para eles não sabiam de onde vinha, eles pensavam que era realmente um castigo apocalíptico, ainda mais pelos números. Pensa numa cidade perder 95% da população. É muita coisa, é muita coisa. Então, esse inverno, ele, claro, a região dos árabes sofreu menos. E diz que nesse período a região dos árabes vai até se desenvolver um pouquinho mais. A região da África, que eram regiões mais quentes. Então, quando o que eles tiveram foi um inverno que não era nem, vamos dizer, agradável para eles não estavam acostumados, ok? Mas não foi aquele inverno terrível lá da Europa, porque lá é um inverno mais forte, né?